Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal Literatura Agora. É um canal dedicado à literatura, resenha de livros e meus comentários, minhas opiniões sobre os livros que eu estou lendo nas listas aí de 2025. Hoje, dica de leitura, assim, não estava na lista, mas eu olhando aqui os livros, né, estamos na biblioteca, e descobri que os kits, né, étnico-raciais são voltados para públicos, assim, histórias, né, para públicos infanto-juvenil, juvenil, jovem adultos, que tratam de temas mais étnicos raciais, minorias raciais, né, etc. Então a questão, por exemplo, afrodescendência, a questão dos nativos, né, ou seja, os povos nativos do Brasil, que a gente chama de indígenas, né, os índios, são os povos originários. Então, interessante que estão surgindo grandes autores dentre os próprios indígenas, né? Então, a gente na literatura brasileira tem a literatura voltada para o indígena, mas era o homem branco europeu, ou descendente europeu, contando história, né? Hoje nós temos aí autores afrodescendentes, autores nativos brasileiros, né? Que estão produzindo obra literária e principalmente para né, o público infantil juvenil. E vou dar umas dicas aqui. Vamos começar com o Rogério Andrade Barbosa, que já foi voluntário da ONU lá em Guiné-Bissau. Então aqui ele conta muitas histórias da África, né, histórias, causos, cuns, folclore. Né, então ele resgata muitas brincadeiras, a gente vai ver que as brincadeiras, como é que são as brincadeiras das crianças africanas, né? E lembrar que a África ali tem grandes ambientes diferentes, tem deserto, tem mata fechada, tem cerrado, né? Que lembra muito o Brasil, tem as savanas, né? Então, áreas montanhosas, muitos rios. Então, a diversidade de ambiente da África é tão grande como do Brasil, né? Então, assim, é um continente que se estende de norte a sul, igual às Américas, né? Então, você tem ali do Saara até ali a África do Sul, então uma diversidade impressionante de povos também, de idiomas e de religiões. Lembrar que o norte da África aí é mais muçulmano, e aí as religiões animistas, né, que no Brasil é originário o candomblé e tal, estão mais ali no centro e no sul da África, né? Ok? Então fica aqui os 3 presentes mágicos, né? Vou dar umas dicas aqui. Tá a história dos pigmeus, né, os defensores, né, da floresta. Então eles vivem na região de floresta. São pigmeus, são conhecidos pela pequena estatura, né? Então povos de pequena estatura que estão ali no meio da África. Então ele resgata muito isso aqui, ó. Eles vivem no meio da floresta escura e chuvosa, né? Então eles dominam os segredos da floresta e são seus defensores, né? Então aqui Naninquia, a moça bonita, né? Então outro também resgatando aqui histórias da África, né? Então Rogério Andrade Barbosa. E aqui as brincadeiras, até os 2 livros aqui que são de brincadeiras, né? Nindule, Nundule, né? E as crianças cantam isso aqui enquanto estão brincando, né? Então é uma forma de brincadeira. E aqui o livro vai contando essas várias brincadeiras das crianças africanas, né? Então são modos das crianças pular, jogar, inventar, cantar e se divertir, né? E aí ele aproveitou e fez outra, né? Tem outro livro mesmo, que é o Rogério Andrade Barbosa. Como é que se pronuncia isso aqui? Cacopi. Cacopi. É a mesma coisa. Então são as brincadeiras, né? Crianças que vivem no Quênia estão sempre em busca de novas brincadeiras. Então aqui ele vai mostrando, ele vai ilustrando e contando como é que são feitas essas brincadeiras para as crianças africanas, né? Então a gente conhece um pouco, para aprender mesmo, né? Então são esses livros, então são os 3 presentes mágicos, 2007, Pigmeus Defensores da Floresta, 2009, aí tem a Naninquia, a Moça Bonita, 2013, e o Nanduli, 2011, e o Cacopi, 2019, né? Esses 2 últimos são brincadeiras, né? Interessantíssimo conhecer as histórias, as brincadeiras das crianças africanas. Então vamos para o Rogério Andrade Barbosa, ele é professor, ele nasceu em 1957. Então fica a nota aí, procure as obras infantil juvenil, jovem adulto, etc. Vamos lá para Brasil, o Daniel Munduruku. Daniel Munduruku nasceu em 1964, na aldeia indígena, então ele é indígena mesmo, e aí ele está produzindo a partir, né, da própria cultura indígena. Inclusive esse livro aqui, um dos primeiros dele, em 2001, vai contar a história de um curumim, né? Curumim é criança, 9 anos, que as ilustrações aqui, ó, são das crianças da aldeia Catô, né? Lá da floresta amazônica, a história se passa na floresta amazônica, então as ilustrações são das crianças, né? Então é interessante que é infanto juvenil, né?
e vai contar a história aqui, como o diário, é como uma forma de diário mesmo, né? Tem as datas aqui. Depois eu tenho uma edição nova, vou mostrar no final aqui. Histórias que eu vi e histórias que vivi, são dois, né? Aqui, ó, então, histórias que eu vi, histórias que vivi, e gosto de contar, são histórias reunindo, que ele reuniu, né? Desses causos, dessas fábulas, desses mitos, né? Do meio indígena, né? Então é isso que ele fez um resgate justamente, igual os irmãos Grimm, né? Os irmãos Grimm fizeram isso aí lá com as histórias da Europa, né? Da Germânia, da França. Então é interessante ter assim pessoas, né? Tem várias pessoas que, inclusive o Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade saiu aí no interior do Brasil coletando as histórias que depois ele colocou no Macunaíma, né? Por isso, mas é um autor branco, né? Um autor branco interpretando as histórias. Inclusive também foram coletadas por antropólogos germânicos, né? E antropólogos franceses, Lévi-Strauss também, né? Veio no Brasil, aí, então influenciou Darcy Ribeiro, escreveu Maíra, né? Então interessante isso aí. Mas agora é a literatura do nativo mesmo, escrevendo sobre os povos originários mesmo, né? Então fica esses dois livros, né? É o Ouvi e o Vivi, né? Esse aqui eu ouvi. Muito bem, mas aí continua, né? Continua, parou não, continua aqui, outras histórias, né? Então esse aqui é outras histórias, outras tantas histórias indígenas de origem, este de 2008, né? Então os dois primeiros foi 2004, 2006, esse aqui de 2008, né? Então ele vai fazendo resgate, outras tantas histórias, né? Então, histórias presentes nesse livro fazem parte de uma conversa entre a natureza e a cultura indígena, né? Então, os cursos de origem, né? Tem vários, ao longo do mundo você encontrar as histórias de origem, desde a Sumério, Egito, né? A cultura judaico-cristã, tá? Como foi que o mundo surgiu, de onde veio, para onde vai, né? Então, essas histórias aí, as histórias de origem. Aí, continuando aqui, ó. Taru, o Pequeno Pajé, 2009, então, né? Interessantes ilustrações e tal. Que aí são as histórias, né, que se passam no mundo indígena. Depois tem o misterioso, o mistério da estrela Vésper. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Não é a primeira vez que eu falo desse livro, não. Já falei outras vezes, né? História de Caimê Khan, uma jovem rebelde. Né? Esse aqui é o livro. Isso aqui é mais juvenil, jovem adulto, né? Os outros ali é mais infantil. Esse aqui é mais juvenil, né? Vamos lá, quem tem mais? Ó, tem Redondeza e Pertencimento, né? Que ele publicou em 2020, 2023, então esse aqui é mais pelas ilustrações. Deixa eu até mostrar aqui, né? As ilustrações são livros ricamente ilustrados, né? Então ele vai contando a história e, né? Destaque aí para as ilustrações, né? Interessantíssimo o trabalho gráfico, visual, né? Trabalho gráfico, visual mesmo, né? Então esses dois aqui. Né, Redondeza, Pertencimento, Daniel Manduruku. E aí, aí tem, e voltando no final, voltamos ao início, é o mesmo Diário do Caxi, lá do primeiro, né, 2001, essa edição aqui, 2022, né, edição 2022, é o mesmo diário, né, que se passa na floresta amazônica e tal, então aqui com outras ilustrações, né, então voltamos ao início da história, então ele fez uma edição nova, daquele primeiro livro que eu falei na lista aí, né, então, Diário do Caxi tem a edição 2001 e 2022. Histórias que eu ouvi, história que eu vivi, 2004, 2006. Outras tantas histórias indígenas de origem, 2008. Taru, o Pequeno Pajé, 2009. Mistério da Estrela Vespa, 2014. E Redondeza e Pertencimento, 2020, 2023. Diário de Caxi, edição nova de 22, que é essa aqui, né? Então, isso é belíssimo, né? Isso aqui é o básico, né? Esses autores aqui todos têm 20 livros ainda, né? Então, só para pesquisar, o que eu achei aqui, ó, andando na biblioteca aqui, eu achei interessante justamente mostrar a diversidade étnica que tem no Brasil. Eu pareço, né? Pareço bem, mas eu sou pardo e eu tenho sangue tuntelado, né? Então, tem família aí, lá da família tem sangue africano, do lado tem sangue indígena, né? Originário. Tem de Portugal também, pessoal que veio de Portugal, Diamantina, Itabira, interior de Minas, né? Então, assim, se for fazer o DNA, aí você vai achar a gente lá da China, do Japão, né? Então, lembrar que os povos originários são também ali parentes dos japoneses, dos coreanos, dos chineses, que tem aquela teoria lá do Estreito de Bering, né? O Estreito de Bering seria que o momento que o mar estava de boa ali, eles passaram, né? Ali entre a Rússia e o Alasca, né? Uma época que não estava tão frio, né? Uma coisa assim.
não estudei antropologia, né? Só que eu li, então possivelmente. Agora tem outra hipótese que fala que eles vieram ali da Melanésia, Polinésia, Micronésia, né? Da Oceania, em barquinhos. Tem essa teoria também, que vieram ali a Ilha da Páscoa e chegaram no Chile, onde é o Chile, né? Os Incas e tal. Então tem essa teoria mais interessante que você vê até a aparência, né? A aparência dos povos originários, os índios do Brasil lembram muito os povos ali dessa região que eu falei, né? Da China, da Coreia e do Japão, né? Interessante. Então é interessante ver, né? A diversidade cultural, inclusive esses kits são chamados de étnico-racial, justamente porque discutem essas questões raciais e as crianças aprenderem a cultura não só europeia, que nós somos a colônia europeia, né? E hoje em dia estadunidense, mas conhecer também esses povos, os povos afrodescendentes, né? Essas culturas da África e os povos originários aqui da própria América, né? Quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui, já tinha gente morando aqui, né? Então a gente fala, descobriu a América, a invasão da América, né? A colonização da América aconteceu. Então, foi um aculturamento, a colonização em cima desses povos que falavam um monte de idioma. Hoje em dia tem pessoas pesquisando esses idiomas. Está sendo produzido a literatura com esses idiomas e muitos idiomas estão se perdendo, né? Porque vai morrendo assim, os povos que falam esses idiomas, não tem escrita, né? Agora que eles estão aprendendo né? Uma escrita das línguas nativas, mas infelizmente a quantidade de línguas que se perde no Brasil dos povos originários, né? Então é interessante esse resgate, eu acho interessantíssimo. Depois, aos poucos, né, vou passando mais dicas de leitura aí desses kits étnico-raciais, ok? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.